Galera, a segunda temporada de House of the Dragon infelizmente foi bem decepcionante para a maioria de nós, inclusive aí pro próprio George R. R. Martin, criador desse universo, que fez aí várias reclamações indiretas sobre a última season. Até onde sabemos, a série tem mais 2 temporadas e um caminho bem difícil pela frente. Resgatar a confiança de milhões de fãs e telespectadores que perderam quase que por completo a esperança na adaptação da HBO. A audiência da última temporada, se vocês não sabem, já tinha caído um pouco. E provavelmente deve cair ainda mais com a péssima recepção que a mesma deixou ano passado. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês pelo menos 10 pontos que a HBO precisa essencialmente mudar e fazer nas próximas seasons de House of the Dragon para salvar de vez a série da ruína total. E provar para vocês que sim, existe esperança para nossa série dos Targaryens. Já senta seu like aí embaixo do vídeo e confere também a sua inscrição aqui no canal. Afinal, como já falei para vocês, o algoritmo do YouTube tá descrevendo muita gente. Isso porque a busca pela série tá bem baixa. Então eu conto com a ajuda de vocês aí desde já. Combinado? Então bora pro vídeo. E bem, eu sei aí que tem muita gente que não bota a fé na HBO, mas logo de cara eu preciso dizer pra vocês que pessoalmente eu tenho sim esperanças na série. Isso, galera, porque a HBO já melhorou muitos pontos que haviam sido criticados pelos fãs na temporada inicial da série, agora na segunda. É lógico, a primeira season de House não foi nem de perto tão criticada quanto a segunda, mas também não passou impune. Um dos pontos que os fãs mais reclamaram foram principalmente a fotografia muito escura e lavada, além do CGI duvidoso em muitas cenas, principalmente os dragões, fora os saltos temporais e abruptos com a troca de elenco a quase todo o episódio. E bem, a gente não consegue negar que tudo isso sim foi muito melhorado na segunda temporada. Porém, o problema é que eles acabaram esquecendo de outros pontos que haviam acertado demais na temporada inicial. Então, afinal, o que é que a HBO precisa urgentemente fazer e não pode faltar na terceira temporada de House of the Dragon? Maior número de episódios. Sem dúvidas, galera, reduzir o número de episódios foi um dos maiores erros da HBO na segunda temporada. E na minha visão, é essencial que as próximas seasons da série tenham pelo menos 10 episódios cada. E não é porque eu acho legal ter mais episódios, e sim porque essa história precisa. Tenho certeza que muita gente vai dizer que teria mais enrolação se tivéssemos mais episódios. Afinal, não existe história suficiente para isso. E eu garanto para vocês que isso é uma grande mentira. Quem conhece os livros profundamente sabe o quanto de enredos, personagens, casas foram totalmente cortadas na segunda temporada. Um grande exemplo é o próprio Cregan Stark, um dos personagens mais importantes da dança, que inclusive tem vários conflitos lá no norte, envolvendo até mesmo seus familiares, e que foi resumido a uma única cena. É essencial que esses personagens, como Cregan e Daeron, sejam explorados e aprofundados, afinal, só assim a gente vai conseguir entender as decisões que eles vão tomar lá no desfecho da história. Além disso, observem quantas batalhas foram só mencionadas, resumidas e até mesmo cortadas, como foi o caso do saque de Valdocaso, a tomada de Stone Red, que nem apareceu, e a própria tomada de Harrenhal pelo Daemon, que no livro é uma grande batalha que envolve inclusive o Caraxes. E aqui em House of the Dragon não passou de uma pequena invasão furtiva. Nós sabemos sim que o enredo e a trama entre os personagens é o mais importante dessa história, porém é uma vergonha fazer uma série sobre a dança aos dragões e cortar quase metade das batalhas. Outro ponto é que seria ótimo também seria acabar com esse ato, ou seja, essa pausa de um ano entre cada temporada. Eu não tenho dúvidas que muita gente esquece e abandona a série por isso. No entanto, infelizmente, eu creio que é quase impossível que isso aconteça nessa altura, visto que as filmagens das últimas 2 seasons já deveriam estar marcadas e agendadas, e até onde a gente sabe, apenas a terceira temporada vai ser gravada nesse ano de 2025. De qualquer maneira, eu acho que aumentar o número de episódios é algo bem plausível e coerente. House tem muitos personagens que precisam ser desenvolvidos, e a hora da HBO consertar isso é agora. Foco nos dragões. Outro ponto que eu reclamo desde a primeira temporada é a falta de foco nos dragões. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que muitos dragões aparecem quase que só pra morrer, como é o caso do Arrakis, que a gente nunca tinha visto até a batalha sobre a Baía dos Naufrágios, ou o Sunfire, que só aparece pra ser massacrado na batalha de Pous das Gralhas. Lá em Game of Thrones mesmo, a Daenerys tinha vários momentos de intimidade com seus dragões e galera, isso era ótimo. Desde alimentar eles, observar seu crescimento, até mesmo acariciar, isso deixava a relação entre
entre eles muito mais profunda. Nos livros, por exemplo, é dito que a Rhaenyra alimentava e cuidava pessoalmente da Syrax, algo que a gente nunca viu na série até então. A própria Helaena, que é a domadora da Dreamfire, uma das maiores e mais belas dragões desse universo, nunca teve contato com ela, tanto que pouca gente sabe disso. Afinal, nós nunca tivemos uma cena onde a Helaena nem esquece Tássia Dragão, a não ser no momento que o Aemond pede pra ela subir nela pra lutar a guerra no final da segunda season. Os dragões, mais que bestas aterrorizantes, também são personagens aqui. Eles têm laços e sentimentos com seus donos. E portanto, galera, pra mim, não resta dúvida de que eles precisam de tanto foco quanto os próprios Targaryens nessa história. A gente sabe aí que alguns dragões devem ser vistos pela última vez na terceira temporada da série. Afinal, muitos deles vão partir daqui pra frente. Então, só nos resta torcer pra gente ter esse momento sair na próxima temporada. Agora, vamos falar do ponto mais importante, que indiscutivelmente não pode faltar pra próxima season de House of the Dragon ser um sucesso, que é a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Galera, o próprio George R. R. Martin revelou que se você se inscrever aqui no canal, aumenta em 200% as chances da terceira temporada da Casa Dragão ser um sucesso. Como vocês sabem, apesar do número muito grande de views, a gente aqui do Voo do Dragão tem muitas poucas inscrições, galera, e isso chega a ser triste. Então, falando sério pra vocês, eu peço desde já a sua ajuda clicando aí no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? Combinado? Então, bora continuar o vídeo. Final épico. E bem, se existia uma marca de Game of Thrones, era entregar um final de temporada literalmente inesquecível, seja no penúltimo episódio ou até mesmo no último, que sempre entregavam aí desfechos e reviravoltas incríveis. Em House of the Dragon mesmo, galera, a gente pode falar sem dúvidas que isso se repetiu, pelo menos aí na primeira temporada. No entanto, não foi o que rolou na segunda, que entregou um final morno, parecendo que a série havia sido cortada antes de acabar. A terceira temporada precisa obrigatoriamente ter um final incrível, assim como era lá em Game of Thrones. E pessoal, não faltam eventos nos livros para encerrar a próxima season de maneira épica. Sem entregar muitos spoilers aqui, vou deixar a marcação de tempo se você quiser pular. Mas olha, só pra gente lembrar, a gente vai ter a revolta de Porto Real, a queda de Dragonstone, o ataque e a destruição do Fosso Dragões, as batalhas de Tubbleton e talvez até o duelo entre a Vhagar e o Caraxes. Pode ser sim que algum desses eventos só aconteçam na quarta temporada, porém é fato que não faltam momentos pra terminar a terceira, entregando aí um dos melhores seasons finais de todo o universo de Game of Thrones. Maior fidelidade. E bem, aqui está uma das coisas que os fãs dos livros mais reclamaram na última temporada, e com razão. E não me entendo mal, eu não tô falando que tudo precisa ser exatamente igual e idêntico aos livros, até porque House of the Dragon já fez mudanças ótimas em relação a Fogo e Sangue. A própria Batalha de Pousas Gralhas, que na obra original não tem nenhum parágrafo de descrição, aqui na série ficou muito maior e melhor, pelo menos aí na minha visão. Quando eu falo em fidelidade, galera, eu me refiro à essência da história dos personagens. A Alicent e a Rhaenyra, por exemplo, são rivais e inimigas eternas. Isso é intrínseco à natureza das personagens. Por mais que elas tenham tido sim uma amizade durante a sua infância lá no cânone da série, durante a Dança dos Dragões, esse ódio e sede de vingança entre cada uma deve ser obrigatoriamente mantido. O Daemon, por sua vez, é um personagem ambicioso, egoísta, impulsivo, cruel e é totalmente fiel a Rhaenyra, pelo menos na maior parte da história. E a Rhaenyra, acima de tudo, é uma personagem orgulhosa, explosiva e que, imaginem, também erra, diferente da série que fez ela quase como uma santa imaculada. Os personagens da dança terem defeitos tanto morais quanto éticos é o que realmente torna eles fascinantes e é o que move a gente a continuar do lado deles, assim como a Cersei lá da série original, que por mais que seja uma personagem que quando você bate os olhos nos primeiros episódios de GOT, quer que ela morra o mais rápido possível, acaba te conquistando. Isso porque apesar dela usar caminhos errados e decisões até questionáveis para conseguir o que ela quer, as motivações dela são tão fortes e ela é uma personagem tão humana e real que você acaba se identificando e torcendo por ela. Porque é assim que o George R. R. Martin idealizou a história. Quanto à fidelidade em si, realmente eu não me importo com mudanças, desde que elas agreguem a história e sejam, pessoal, melhores que os livros. E é por isso que tem tantos fãs da história original reclamando. Não porque são apenas mudanças, porque é diferente dos livros, mas sim porque essas mudanças conseguem ser piores do que a história original. Eu poderia sim ficar aqui o vídeo inteiro citando todas essas mudanças péssimas e ruins, porém isso renderia um vídeo exclusivo só sobre isso. Destruir a profecia. Agora, o que eu preciso dizer é que uma das piores, mas piores
melhores coisas de House of the Dragon é a canção de Gelo e Fogo. E eu não digo a canção em si, até porque ela é sim legal, vamos dizer. Porém, o problema é que a série usa a profecia de Aegon para literalmente guiar as decisões dos personagens da série. Isso acaba, pessoal, destruindo, como eu disse, a natureza deles. Um exemplo é o próprio Daemon Targaryen, que literalmente passou a season inteira pensando em trair a Rhaenyra, e depois de assistir um TikTok da Alice Rivers lá em Harrenhal, mudou totalmente de ideia, devido à maldita profecia. Isso acaba destruindo totalmente a personalidade do Daemon. Assim como eu descrevi antes, a Rhaenyra, por sua vez, ao que parece, até hoje tá tentando evitar a guerra, como se ela não tivesse começado, como se os dragões e os seus filhos já não tivessem morrido por ela. Isso porque a profecia diz que o reino deve estar unido e etc. Enquanto o fato dela vencer a guerra que começou é literalmente essencial para que isso aconteça, para que o reino fique unido. E é lógico, eu não quero que a série simplesmente esqueça a profecia, como se ela nunca tivesse existido, mas sim desmoralize, destruísse a crença nela. Afinal, a própria história lá de Game of Thrones, se vocês perceberam, é totalmente incoerente com essa profecia. Seria trágico se a Rhaenyra, mesmo fazendo tudo para evitar a guerra, como ela fez até a segunda temporada, após tantas perdas e destruição, se tocasse que nada daquilo faz sentido e que acreditar nessa profecia foi o seu maior erro. Isso serviria também para o próprio Daemon acordar e retomar sua personalidade original, que é ser impiedoso e brutal. Além disso, assim como vimos, a canção de Gelo e Fogo tem zero coerência aí com Game of Thrones. Não precisa ser muito esperto para assistir a série original e ver que tudo que está sendo dito ali é totalmente sem sentido. Insistir nessa profecia pode ser o maior erro de House of the Dragon, então eu creio que consertar isso quanto antes é o melhor caminho. A volta da Rhaenyra cruel. E uma das coisas que essa profecia estragou, certamente, foi na construção da Rhaenyra, que assim como diz pessoal, na série é quase como uma personagem totalmente sem defeitos, incrivelmente boazinha, o que é o contrário do que tá em Fogo e Sangue. Na obra original, a Rhaenyra é uma personagem, acima de tudo, humana, complexa, impiedosa e que comete muitos erros. Eu acreditava muito que após a morte do Lucy, lá na primeira temporada, veríamos essa Rhaenyra vingativa, com sangue nos olhos aí na segunda season. E esse, galera, é um dos pontos que poucas pessoas percebem que foram tão ruins, e que acabaram destruindo a segunda temporada acima de tudo. Afinal, a Rhaenyra é a protagonista dessa história. Torça você pros verdes ou pros negros. E ninguém quer ver uma protagonista sonsa que tem medo de agir e tomar decisões. E não me entendo mal, eu gosto muito da Rhaenyra, até mesmo da série. E é por isso que eu quero ver a essência original dessa personagem tão espetacular também aqui na adaptação da HBO. E aqui, tá bom, vai um pequeno spoiler pra você, se você quiser pular. Acontece que a Rhaenyra e o Daemon vão tomar a capital e o Trono de Ferro na próxima temporada. E esse é um dos momentos onde a Rhaenyra é implacavelmente vingativa e punidora com seus inimigos. Para isso, a gente precisa, mais do que nunca, ver esse lado dela na série. Afinal, é isso que move toda a história daqui pra frente. A Daenerys lá em Game of Thrones tinha um pouco disso. Ela não tinha, por exemplo, pena dos senhores de escravos, e era isso que deixava a personagem sensacional. Ela era movida pela sua vingança, pela sede de tomar o que era dela. E é isso que a gente precisa ver da Rhaenyra daqui em diante em House of the Dragon. Alicent vingativa. E bem, outra grande mudança que a gente precisa a partir dessa terceira temporada é resetar quase que por completo a personalidade da Alicent. Até mais que a Rhaenyra, eu creio que a Alicent foi a personagem mais modificada, e digo que foi até mais destruída que a Rhaenyra pelos roteiristas da série. A Alicent nos livros é uma vilã ambiciosa, sem escrúpulos, e se tornou, na adaptação da HBO, quase que uma total coitadinha. O fato dela entregar o Aegon, seu próprio filho, pra Rhaenyra, foi uma das coisas mais absurdas que eu vi em todo o universo de Game of Thrones. A Alicent, pessoal, ama sua família, ama seus filhos, e ela faz tudo pra proteger eles e a sua casa. A Alicent não quer o trono pro Aegon porque ela simplesmente gosta de poder, mas sim porque essa é a melhor forma de proteger a sua família e eliminar os seus verdadeiros inimigos, que são os negros. E mais um pequeno spoiler agora sobre o futuro da série, se você quiser pular. Acontece que quando a Rhaenyra toma a capital, a Alicent fica por lá viva, e ela se torna extremamente vingativa, vira literalmente uma víbora tentando tramar pra cima da Rhaenyra e jogando todas as pragas e ameaças possíveis, o que é muito coerente com a personagem dos livros e até bem divertido. E querendo ou não, por mais que a Alicent seja tão odiada nos livros, assim como a Cersei, era sim muito admirada, nos livros pela sua determinação. Afinal, o que as pessoas mais gostam são de personagens que sabem o que querem e que enfrentam aquilo que for necessário pra chegar onde quiser. E a Alicent da série, infelizmente, tá muito longe disso. É uma personagem feita de coitada que precisa de uma transformação muito grande pra ser salva na próxima temporada. Daemon e Craig Stark. E galera, assim como eu falei, não é novidade que esses dois personagens foram totalmente apagados aí da série. O
Daeron, como vocês bem sabem, nem apareceu e só foi mencionado, e ao que parece deve ter uma participação muito pequena na próxima season. Eu espero que eles mudem isso, afinal ele é tão importante como qualquer filho da Alicent. Chega a ser aí um absurdo com um personagem que tem dragão e vai lutar batalhas nem tenha aparecido ainda. É óbvio, ele não precisa aparecer toda hora, mas se ele tivesse um tempo de tela similar ao da Helaena, por exemplo, já seria ótimo. Agora, o Cregan precisa sim de bem mais destaque. Assim como já falei aqui no vídeo, o Cregan é um dos personagens mais importantes da dança. Afinal, é ele quem está no foco, na liderança no desfecho da guerra. E para isso fazer sentido, para a gente entender quem é esse personagem, quais são as suas motivações, seus medos, seus conflitos e por que ele toma as decisões que toma, a gente precisa de bastante tempo de tela, assim como o Daemon teve na segunda temporada, mas não delirando em Harrenhal, é claro, e explorar todas as casas. E fazendo aí um gancho para outro ponto que a HBO precisa mudar totalmente na história na próxima temporada, é tentar, galera, explorar ao máximo todas as casas de Westeros. É lógico, as mais importantes. A casa Stark, como eu já disse, a casa Lannister, Tyrell, os Hightower na Campina, e mostrar também o que tá acontecendo lá em Dorne ou até em Essos. Isso, galera, só enriqueceria a série, assim como Game of Thrones fez. Eu sei que vai ter muita gente escrevendo nos comentários que House of the Dragon é uma série sobre a casa Targaryen. E bem, não deixa de ser verdade. Porém, as outras casas e famílias também participam e são, inclusive, mencionadas no livro Fogo e Sangue. Muitas das decisões que essas casas tomam acabam influenciando diretamente a casa Targaryen e a Dança dos Dragões. E aí na série, muitas vezes só são mencionadas aí no Pequeno Conselho. Nós temos dezenas de personagens de outras casas que lutam em campo de batalha e morrem defendendo a Rhaenyra ou Aegon. No entanto, House, ao que parece até aqui, tem preguiça de mostrar o que tá rolando com elas. Até porque as consequências da dança e como ela influenciou Westeros como um todo é um dos principais pontos dessa história. Batalhas épicas. E é claro, como eu já disse, desenvolvimento, apresentação, construção de personagens, bons diálogos é o que move e deixa o universo de Game of Thrones tão fantástico e faz as suas séries ser tão reconhecidas. Porém, não podemos esquecer da ação, da produção e a qualidade das batalhas que são um marco dessa saga. Como eu já falei, galera, muitas batalhas foram resumidas e até cortadas em House. E gente, isso não pode acontecer na terceira temporada de maneira nenhuma. Tem muita batalha vindo por aí e eu espero que a HBO adapte todas elas. Se você quer saber quais batalhas são essas, confere aí esse vídeo onde eu te conto cada detalhe delas. Ou então, fica no vídeo onde eu te explico porque os dragões lá de Game of Thrones são muito maiores que os de House of the Dragon. Galera, por hoje era isso. Valeu e fui!